Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que nos assiste. Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso programa Passa no RH. E aqui nós temos o nosso colega, Dr. Giovanni Dias, graduado em Administração e Contábeis, pós-graduado em Direito Trabalhista, mestre em Finanças Corporativas. Jornada de trabalho. O que seria jornada de trabalho? Bom, a jornada de trabalho simplesmente é o tempo que o funcionário passa à disposição da empresa. É importante também a gente tratar um pouco da história que antecede a jornada de trabalho. Bom, no Brasil, o processo de industrialização se inicia a partir do século XX. E como não havia nenhuma regulamentação, o que vigorava eram as regras de cada fábrica. Assim, algumas pessoas chegavam a trabalhar de 14 a 18 horas por dia, ou seja, quase o dobro do que a gente trabalha hoje. Então, a partir de greves e sindicatos, muito tempo depois, somente na Constituição de 1934, que foi estabelecido a jornada diária com 8 horas por dia e mais alguns outros direitos. O primeiro ponto que a gente precisa tratar sobre a jornada de trabalho é a sua carga horária e duração. A consolidação das leis trabalhistas determina 8 horas diárias e 44 horas semanais. Porém, isso pode ser mudado mediante acordo ou convenção coletiva. Os períodos de trabalho são divididos em escalas. A primeira escala é a escala 5x1. Aquela que o funcionário trabalha 5 dias e folga 1. 5 dias e folga 1. Nessa escala, ele precisa ter obrigatoriamente um domingo de folga por mês. A próxima escala é a escala 5x2. O trabalhador trabalha 5 dias e folga 2. Normalmente é aquele que trabalha de segunda a sexta e folga sábado e domingo. Porém, ele trabalha diariamente 8 horas e 48 minutos. A terceira escala é a escala 4x2. O trabalhador trabalha 4 dias, folga 2. 4 dias e folga 2. A próxima é a 6x1. O trabalhador trabalha 6 dias e folga 1. Nessa escala 6x1, há obrigatoriedade de a cada 7 semanas, de no máximo 7 semanas, o trabalhador folgar um domingo. A próxima escala é a 12x36. O trabalhador trabalha 12 horas e folga 36. Trabalha 12 e folga 36. Normalmente, essa escala ela é para aqueles trabalhos que não pode haver pausa, como indústrias alimentícias, entre outras. A próxima escala é a 18x36. O trabalhador ele vai trabalhar 18 horas e folgar 36. E, por fim, a última escala é a 24x48. O trabalhador trabalha 24 horas e folga 48. Normalmente, essa escala são de funções que são essenciais para a sociedade, como, por exemplo, os policiais. Lembrando também, pessoal, o segundo ponto que a gente tem que tratar sobre a jornada de trabalho, lembrando que o primeiro é sobre a duração e a carga horária, e o segundo é como é feito esse controle de jornada. Bom, esse controle de jornada, ele é feito atualmente a partir do ponto. Empresas que possuam 10 funcionários ou mais necessitam ter esse registro, até mesmo para um controle sobre que horas que o funcionário chegou, que horas que o funcionário saiu, se ele não foi, por que não foi. Tudo isso é controlado através do ponto, que ele pode ser manual, ele também pode ser eletrônico e também pode ser biométrico. Foco, gente, presta atenção, olha aqui para mim, foco, vai dar certo. O segundo ponto a se tratar são as amadas e queridas horas extras. Eu particularmente amo, assim, é um amor que não dá nem para medir. Bom, a legislação trabalhista permite que o funcionário trabalhe por dia até 2 horas a mais. Essas horas extras, elas são pagas
com 50% de adicional no valor da hora extra. E em casos de feriado ou descanso semanal, a hora extra é paga com adicional de 100%. Deve estar todo mundo confuso aí, tipo assim, não entendi nada e tal. Deixa eu explicar pra vocês. Calma, respira. Por exemplo, você recebe um salário de R$1.000 e trabalha 220 horas mensais por mês. Você pega o seu salário, divide pelo valor de horas mensais, ou seja, 1.000 dividido por 220, que dá aproximadamente R$4,50. Ou seja, a cada hora que você está ali no seu serviço, você está recebendo R$4,50. Para você poder calcular quanto você vai receber com a hora extra, você pega 50% de R$4,50, que é R$2,25. Ou seja, a cada hora que você trabalhar extra, você vai receber o valor de R$4,50, que é o valor da sua hora normal, mais R$2,25, que no caso vai dar R$6,75. Isso aí. Então, deu para entender aí a hora extra? Bom, a hora extra, ela não vai ser remunerada nas seguintes situações: em cargos de gestão ou confiança, em folgas, jornadas especiais, como de médicos que trabalham 4 horas diárias, jornada de 6 horas, são cargos que há revezamento de turnos, jornada de sobreaviso, que é aquele funcionário que ele aguarda para ser chamado para o trabalho, as horas in itinere, que é a hora que o funcionário desloca de sua casa até seu serviço ou vice-versa, e as horas de descanso, por exemplo, o domingo. Além disso, também tem o trabalho externo, que é realizado externo ao trabalho, como, por exemplo, funcionários da CEMIG, que às vezes precisam fazer algum trabalho assim, em determinados bairros, não é considerado como hora extra. Um momentinho. Tá. Pode parar que eu vou cortar esse vídeo aí, mas eu acho que ele ficou bacana. Deixa eu ver. Oi, pessoal. Sou eu de novo. Cheguei. 3, 3 pontos que nós precisamos tratar, que foi uma mudança com a reforma trabalhista. O primeiro deles, foco, isso, todo mundo prestando atenção em mim, isso mesmo, parabéns. O nosso colega Giovanni vai falar um pouco mais para vocês, eu vou só fazer uma introduçãozinha, uma coisa bacana. A primeira deles é a hora de deslocamento. Antes, o tempo que o empregado gastava de sua casa até a empresa ou vice-versa era considerado dentro da jornada de trabalho. Agora, não mais. Bem, tirou. Não existe mais. Tchau. Atenção, preste bem atenção. Interrompemos a programação para exemplificar o que foi dito anteriormente. Bora, meu filho! Vai! Da peste! Anda logo! É o velho, no mínimo é o velho. Lucicreide! Lucicreide! O que é dessa vez, dona Lúcia? O que eu fiz de errado? O que é? Quantas vezes eu já te disse, Lucicreide, que o seu horário de entrar no serviço é às 7h30 da manhã? Quantas vezes? Não, dessa vez eu vou precisar discordar da senhora. Vou? A senhora vai entender agora. Eu saí de casa exatamente 7h30. Sim, peguei meu carrinho 7h30, eu estava saindo de casa. Ó, Lucicreide, a sua jornada de trabalho é de 7h30 às 17h30. O horário que você sai de casa pra cá ou daqui pra lá
não conta dentro da sua jornada de trabalho. Então, 7h30 você precisa estar aqui na empresa, tá bom? Ah, então tá bom. Dessa vez, então, a senhora tá certa, então. Beleza. 7h30 eu tenho que estar aqui, né? Aqui. Sim, senhora. Tá bom. Desculpa eu. Ou seja, não é considerado dentro da jornada de trabalho. Não é, não. O segundo é o tempo à disposição. Antes da reforma trabalhista, por exemplo, alimentação, estudo, troca de uniforme era considerado dentro da jornada de trabalho. Uniforme também não conta dentro da jornada de trabalho, Lucicreide. Eu já te disse isso, não conta. Cadê seu uniforme? Meu uniforme? Hã? Quê? Tá bom, dona Lúcia, já tô indo trocar já. Não pode também, não? Agora, não mais. Fique agora com o nosso colega Giovanni, uma pessoa top que vai falar um pouco mais para vocês sobre a jornada de trabalho. Atenção, foco, isso aí. Vai dar certo. Estamos aqui, né? A Yara já começou a introduzir o assunto de jornada de trabalho e eu vou continuar falando para vocês um pouco desse tema que é muito importante nos dias atuais. Vou estar falando um pouco também sobre a reforma trabalhista, que foi implementada há pouco tempo atrás e já está começando a entrar em vigor. Então, gente, a reforma trabalhista ela foi aprovada pela Lei 13.647 de 2017 e ela alterou diversos aspectos da relação de emprego no Brasil. Entre eles, a jornada de trabalho também foi afetada. Atualmente, a CLT e a própria Constituição Federal estabelecem os períodos das jornadas de trabalho, como a carga horária semanal, diária, né? Semanal e mensal. A reforma trabalhista prevê também os intervalos dentro dessa jornada de trabalho. Na jornada de trabalho diária, né? Que, como a Yara falou, são 8 horas ou 8 horas e 48 minutos. Tem sim, o intervalo de 15 minutos para as jornadas de 6 horas diárias ou menos, porque pode ter, no caso do estagiário, né, pode ter 4 horas diárias, 6 horas diárias, e também para as pessoas que trabalham 6 horas diárias vai ter um intervalo de 15 minutos, né, entre jornadas, né, de descanso. E para quem trabalha 8 horas ou 8 horas e 48 minutos, o intervalo será mínimo de 60 minutos e máximo de 2 horas. Com a nova reforma trabalhista, esse tempo de 60 minutos mínimo, ele pode ser reduzido para 30, desde que haja um acordo entre o empregador e o empregado. Para todos os tipos de escala, o colaborador tem direito de, no mínimo, 24 horas de folga, ou seja, pelo menos 24 horas de folga durante a semana. Yara falou também anteriormente dos casos das escalas, né? 5x1, 6x1, 12x36, 24x48. Então tem que ter no mínimo semanalmente um intervalo, uma folga de 24 horas de descanso, de folga. Os períodos de intervalo não podem de maneira alguma ser negligenciados, ou seja, as empresas elas têm que cumprir esse horário de intervalo. Isso é um direito do trabalhador e deve ser cumprido pela empresa sob pena de multa, de penalidades perante o Ministério do Trabalho. Além dos requisitos obrigatórios que devem ser observados e cumpridos nos tipos de jornada de trabalho, o empregador ele deve ficar atento às normas trabalhistas aplicáveis aos empregados em geral. É importante considerar também que é fundamental acompanhar e consultar os acordos coletivos, porque, como foi dito pelo nosso professor Herbert, os acordos, as convenções coletivas, elas têm força de lei. Então, se um sindicato faz acordo com uma classe, aquele acordo ele tem força de lei. Os períodos de trabalho são classificados como presencial, quando há um horário, local e forma de trabalho especificado, e não presencial, quando esses elementos não são definidos. O presencial é o que mais comum, que a gente conhece, que a pessoa sai todo dia de casa e vai para o seu trabalho
lá no local da empresa. E o não presencial, a gente pode citar o caso, por exemplo, de motorista de caminhão, que ele não tem um lugar fixo, ele vai estar girando, vamos dizer assim, as estradas. Você, olha aqui pra mim agora, larga esse telefone, presta atenção nesse vídeo, anda! Vou falar agora sobre as mudanças após a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela veio com o objetivo de, vamos dizer assim, desburocratizar a relação de emprego. Então ela veio tentar quebrar alguns paradigmas para que ficasse mais fácil para o empregador contratar as pessoas, como a flexibilização do horário de trabalho, do intervalo de almoço. Já na nova regra da reforma, são considerados dentro da jornada de trabalho as atividades no âmbito da empresa, como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. Eu disse são considerados, mas na verdade não são. Então, descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme não são consideradas horas, jornada de trabalho. O descanso, qual é a regra atual do descanso? O trabalhador que exerce 8 horas, né, ele vai ter direito a 1 hora no mínimo ou 2 no máximo. E na nova regra, o intervalo poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos, foi o que eu falei anteriormente. 30 minutos negociado com o empregador e o empregado sai mais cedo para ir embora. Trabalho intermitente por período. Essa é uma das grandes inovações, das grandes novidades da reforma. A legislação atual não contemplava essa modalidade de trabalho. Quem trabalhava esse tipo de trabalho anteriormente era na ilegalidade, era sem carteira assinada, vamos assim dizer. Já na nova regra, essa modalidade foi abrangida e o que fala? Fala o trabalhador poderá ser pago pelo período trabalhado, recebendo pelas horas diárias, terá direito a férias, FGTS, 13º salário, proporcionais ao tempo que ele trabalhou. Então, sim, o empregado deverá ser convocado com no mínimo 3 dias de antecedência e no período de inatividade ele poderá trabalhar em outros locais. Então, assim, a pessoa trabalha 4 horas numa empresa durante, vamos dizer, 3 dias por semana, o restante do dia ele está livre para trabalhar por outra empresa se ele precisar. O trabalho home office, que também tem se tornado uma coisa muito comum nos dias a dia, que é o trabalho em casa. Você trabalha na sua casa, como é o caso de Ana, também está fazendo esse serviço na casa dela nesse tempo que ela está impossibilitada. A legislação atual também não contempla essa modalidade de trabalho. Já na nova regra, na reforma, tudo que o trabalhador usar em casa deverá ser formalizado com o patrão. Ou seja, se ele utiliza a internet, a energia, os equipamentos, os gastos que ele tem em casa para realizar o trabalho, deve ser informado para o empregador para que ele haja um ressarcimento desses valores. E o trabalho parcial. Qual é a regra atual? A CLT prevê jornada no máximo de 25 horas por semana, sendo proibidas horas extras. O trabalhador, assim como no intermitente, ele tem direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias e não pode vender as férias. Já na nova regra, a duração pode ser de até 30 horas semanais, anteriormente 25, na nova regra 30, sem possibilidade de horas extras, ou de 26 horas semanais com até 6 horas extras, paga com acréscimo de 50%. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Se tiver dúvida, pode estar tirando com a gente na sala e até a próxima. Obrigado. Ai, que babado! Nossa, fortíssimo. Olá, doutora. Meu nome é Melissa. Durante a noite e durante o dia, meu nome é Pedro. Então eu trabalho numa loja de departamento durante o dia e à noite eu trabalho particular. Então, doutora, como é que funciona agora com a reforma trabalhista o horário de almoço, o intervalo para o almoço?
O que mudou? Você pode me explicar, por favor? Beijo para o professor. Então, bom, essa redução do horário de almoço, ela pode ser feita sim. A reforma trabalhista, ela apresenta essa possibilidade. Entretanto, essa situação, ela deve ser formalizada a partir de acordo ou convenção coletiva, lembrando que o tempo mínimo estabelecido é 30 minutos nas jornadas superiores a 6 horas, e também a situação que, por exemplo, se a senhora faz 1 hora de almoço e em determinado dia a senhora fez apenas 45 minutos, a senhora tem o direito de sair 15 minutos mais cedo para poder compensar esse horário. Oi, meu nome é João. Atualmente, a minha chefe está fazendo eu sair às 13 horas e voltar às 17. Eu gostaria de saber se isso é certo. Então, seu João, respondendo à pergunta do senhor, entre 2 jornadas de trabalho deve haver um período de descanso de no mínimo 11 horas. Então, se o senhor está descansando menos do que isso, está errado. Isso aí não tá dando certo, Zé. Opa, boa tarde. Então, doutora, meu nome é João, sou mecânico, eu trabalho durante a noite, trabalho na oficina 24 horas. A senhora poderia me informar, por favor, como é que funciona a jornada de trabalho noturna? E o que eu tenho direito? Se eu tenho direito a intervalo? Como é que funciona? Explica para mim, por favor. Eu moro aqui no bairro São José. Primeiramente, um bom dia. Bom, o trabalho noturno, a remuneração do trabalho noturno, ele é superior à remuneração do trabalho diurno. Além disso, a jornada de trabalho no horário noturno, ela se inicia a partir das 22 horas da noite e termina às 5 horas da manhã do dia seguinte. E é proibida a realização de trabalho noturno para menores de 18 anos. Anteriormente, havia proibição desse trabalho também para mulheres, mas com o passar do tempo, essa proibição caiu e as mulheres podem sim trabalhar no período noturno. O trabalho noturno ele pode ser dividido em 2 tipos, trabalho noturno urbano e trabalho noturno rural. No trabalho noturno urbano, a hora equivale a 52 minutos e 30 segundos. Então, assim, numa jornada que inicia às 22 horas, ela tem que terminar às 5 horas do outro dia, havendo um acréscimo de 20%. Esse 20% é o adicional noturno que os empregados recebem por trabalhar durante a noite. Então, 20% do salário da pessoa. Já no trabalho noturno rural, 1 hora é igual a 60 minutos. Podendo ser a hora iniciando, por exemplo, às 21 horas e vai terminar às 5 horas do outro dia. Então, de 9 da noite de um dia às 5 da manhã do outro dia, está dando 8 horas de trabalho normal. A diferença é que, nesse caso, no trabalho noturno rural, o adicional noturno é de 25% do salário da pessoa. E sobre os intervalos na hora noturna? Bom, na jornada de trabalho de até 4 horas não há intervalo, não é estabelecido obrigatoriamente um intervalo. Na jornada de trabalho superior às 4 horas e não excedente às 6 horas, devido a haver um intervalo de 15 minutos. E nas superiores excedente às 6 horas, deve haver um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Além disso, por fim, é importante tratar também que a hora noturna ela é menor que a hora diurna. A hora noturna ela é estabelecida com somente 52 minutos e 30 segundos, diferentemente da hora diurna, que no caso é 1 hora. Espero ter esclarecido a dúvida da senhora. Qualquer coisa é só entrar em contato. 3216-5498.
professor.